Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina, eu vou resolver com vocês uma questão de concurso público, na verdade é uma questão da FGV do ano de 2018, OAB, e ela tem o número 947755. Então vamos ler o enunciado para que possamos nos situar em relação à situação fática narrada e proceder à indicação da resposta correta. Thales, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à fabricação de moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$3 e, com um colega também envolvido com falsificações, tenta colocá-la em livre circulação para provar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito, e decide chamar a polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Thales é indiciado pela prática de crimes e já na delegacia liga para você, na condição de advogado, para esclarecimentos sobre a tipicidade de sua conduta. Considerando as informações narradas em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer que a conduta de Thales configura, e aqui vem a indicação da possível tipificação para os atos praticados. Bom, gente, é importante ressaltar que a prova da OAB, em regra, coloca o candidato na condição de defensor. E como aqui o que está se exigindo é que se tipifique a conduta, percebam que o examinador ainda coloca em conversa sigilosa com seu cliente. Por quê? No momento que você for fazer a defesa, você não tem que apontar tipos penais, salvo se numa situação alternativa, num pedido subsidiário, você esteja pedindo um enquadramento num tipo penal com pena menor, que possibilite benefícios, no raciocínio subsidiário, que é claro que o primeiro raciocínio do advogado é o de buscar a absolvição do seu cliente. Mas como aqui é uma conversa sigilosa do advogado com o seu cliente, o advogado vai dizer para ele, francamente, que a conduta por ele praticada configura crime e vai dizer qual o crime que foi praticado. E nós temos aqui duas informações fáticas. Ele fabrica uma máquina com capacidade para a emissão de dinheiro. E ele falsifica uma nota de R$3, tenta colocá-la em circulação, a pessoa que recebe a nota desconfia e chama a polícia. E as alternativas aqui que aparecem como resposta diz respeito justamente a crimes que correspondam a essas situações fáticas, né? O crime de moeda falsa e o crime de petrechos para falsificação de moeda. Gente, em regra, o crime ele só se configura a partir do momento que atos executórios são realizados. Isso nós constatamos pela definição de tentativa prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O crime, só temos crime quando há o início da realização dos atos executórios, o que significa que atos preparatórios que antecedem a execução do crime não ensejam nenhum tipo de punição. Contudo, eventualmente esses atos preparatórios, eles já se enquadram num outro tipo penal, quando o legislador o prevê. Se o legislador prevê de forma específica, uma conduta que estaria no caminho de um iter criminis para a realização de um outro crime, não haveria tentativa ainda configurada a realização desses atos preparatórios, mas eles se enquadrariam nesse outro crime previsto pelo legislador. E é o que ocorre aqui no caso. Nós temos o crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, e temos o crime de petrechos para falsificação de moeda, no artigo 291. Com a seguinte definição: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à fabricação de moeda.
E foi exatamente o que o agente fez, né? Ele fabricou um maquinário, né, destinado à fabricação da moeda. Isso ele fez, né? Mas, além disso, ele falsificou uma nota de R$3 e tentou passar para uma pessoa. Bom, então, ele estaria, em tese, ultrapassando a fase de atos preparatórios do crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, uma vez que ele tentou colocar em circulação, ou melhor, ele tentou passar essa moeda para frente, né? Então, ele realmente colocou em circulação. Na verdade, esse crime de moeda falsa, ele não se configura quando a falsificação for grosseira. Esse entendimento está consagrado nos tribunais superiores e mesmo na doutrina. Quando a falsificação for grosseira, o crime de moeda falsa não se configura. Uma nota de R$3, ela é uma falsificação grosseira, uma vez que não existe nota de R$3 e dificilmente uma pessoa receberia esse dinheiro sem perceber que se trata de um dinheiro falso. Em sendo assim, não se configura o crime de moeda falsa. Bom, então, essa conduta é atípica. Mas, e quanto ao maquinário? Esse foi fabricado. Esse não corresponderia a atos preparatórios do crime de moeda falsa? Sim, e por isso seriam atípicos, se não houvesse a previsão do artigo 291, que descreve o ato preparatório do crime de moeda falsa como um crime à parte. Nesse caso, o sujeito não responde por tentativa do crime de moeda falsa, mas sim pelo crime previsto aí, descrito no artigo 291. Ok? Então, vamos agora ler as alternativas. Bom, então a conduta do Tales se configura em atos preparatórios sem a prática de qualquer delito? Seria se não houvesse a previsão do artigo 291, petrechos para falsificação de moeda, né, para fabricação de moeda falsa. Como existe, o fato não é atípico, né? Letra B, crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação da moeda, os dois não. Justamente porque os petrechos para falsificação da moeda, eles são atos preparatórios para a realização do crime de moeda falsa. Se o crime de moeda falsa for praticado, ele absorve o crime de petrechos para a falsificação de moeda. Os dois não prevaleceriam, mas tão somente o crime de moeda falsa. Isso se ele efetivamente tivesse conseguido colocar em circulação uma moeda falsa, se não se tratasse, como no caso narrado, de uma falsificação grosseira. Letra C, crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas. Correto, exatamente isso, né? Uma vez que não se configurou o crime de moeda falsa, teríamos atos preparatórios do crime de moeda falsa que tem uma previsão, um enquadramento específico no crime de petrechos para falsificação de moeda. Então, é ele que vai se configurar. Letra C, portanto, já é a resposta à questão apresentada. E a última alternativa, crime de moeda falsa apenas em sua modalidade tentada. Não é possível, uma vez que se trata de uma falsificação grosseira, e a falsificação grosseira não possibilita a configuração do crime de moeda falsa. Então, a resposta é a letra C. O crime é o de petrechos para falsificação de moeda, uma vez que o crime de moeda falsa não se configura na hipótese. Ok, pessoal? Ficamos então por aqui. Até uma próxima questão.